Olá a todos, a gente vai continuar mais um áudio-vídeo do nosso encontro com o conhecimento. Hoje continuando aquele tema canceriano sobre as emoções, trabalhando sempre a roda zodiacal, porque esse foi o princípio que eu escolhi desde o início, mas dando cada vez mais substância para uma essência que eu chamo dos princípios da natureza, como lá na frente eu vou poder falar deles com mais expansão, né? Dando mais formas da pessoa pensar sobre eles. Vamos lá. Quando a gente fala sobre o plano das emoções, então eu entro no signo de Câncer. Existe uma estrutura no universo que, como eu expliquei já em vários outros áudio-vídeos, tudo está interligado. Então, quando eu tenho um desejo, e o desejo é uma força, e normalmente é uma força inconsciente, então a gente está falando lá de Áries, do início, do desejo. Quando a gente fala de inconsciência, você pode estar falando de Escorpião, então estou dando cada vez mais nomes para as coisas, para a gente entender que está tudo ligado a um círculo do zodíaco, e aquele desejo não é correspondido, começa o que a gente chama de frustra a ação. Né? Foi frustrada a minha ação. Então, toda vez que o meu desejo não é correspondido, né, é como se eu fosse me contraindo. Eu não pude prosseguir. Houve um obstáculo. Eu não pude continuar. Né? Então, aquela energia, o fluxo, teve que parar ali. Então, a gente aprende com isso, como eu expliquei já no signo de Leão, lá no começo do caminho espiritual, que a vida não é do jeito que eu queria. Não quer dizer que ela não tem uma lógica, que ela não tem uma sabedoria. Ela não é do jeito que eu quero. Ela tem regras, ela tem leis, ela tem princípios. Só que a minha emoção não sabe disso. Sempre que a gente fala de emoção, a gente tem que falar no plano da criança. Criança não é adulto. Por isso que eu sempre estou relacionando a emoção com o signo de Câncer. A criança não sabe que é assim. Né? A criança está experimentando, pelos sentidos, né, a vivência no começo. Né? Pelas sensações. Então ela vai lá, põe a mão no fogo, queima o dedinho e fala, ai, não gostei disso. Mas não sabe que o mesmo fogo serve para cozinhar. Então ela fala, ai, não gosto do fogo. Né? Ela vai lá, chega perto de um laguinho, sei lá, ela pula no lago, começa a se afogar, ela fala mal da água. Ah, eu não gosto da água, porque eu quase me afoguei um dia por causa da água. Ela chega no ar, sente falta do ar, lá passa por uma claustrofobia, fala, ah, eu não gosto de ar, porque eu senti falta de ar. E assim por diante. Ah, ela chega na Terra e etc., cai lá, tem um desabamento e cai terra sobre a cabeça dela, fala, ah, eu não gosto da Terra. Essa criança somos nós. Toda a experiência que a gente passa, e aí eu falei dos 4 elementos, fogo, água, ar, terra, que é frustrante, a gente pode rebater contra esses elementos. A gente pode falar mal da terra, porque eu tive uma experiência que me frustrou com ela. Eu posso falar mal da água, com uma influência que me frustrou, tive uma experiência que me frustrou. Eu posso falar mal do ar, que eu tive uma experiência que me frustrou. Eu posso falar mal da terra, porque eu tive do fogo, que eu tive uma experiência que me frustrou. Mas isso não muda que a água é neutra, que o fogo é neutro, que a terra é neutra e que o ar é neutro. Isso é usar a lógica. Eu tive uma experiência ruim com isso. Eu não tive uma boa vivência com isso. Isso é neutro. Isso continua sendo neutro. Assim começa
a gente a desenvolver o nosso plano mental. Se isso for permitido. Porque às vezes a emoção que a gente tá dentro de nós é um trauma. E a gente não consegue mais ver de forma racional aquela situação, de forma lógica. Então a gente precisa de ajuda. A gente precisa aliviar aquela dor. A gente precisa aliviar aquele sofrimento. Então a primeira forma de você lidar com uma emoção que ela é muito difícil, né? A escritura sagrada ela é sempre perfeita porque todas, né? Não importa. Porque lá tem chaves. Mas a pessoa vai falar para mim, mas eu odeio a escritura sagrada. Normal. Ela é neutra. Como tudo é neutro, né? Você não está conseguindo ver ela do lado positivo? Tá bom, eu vou te ajudar. Eu vou começar a ver ela do lado positivo para te dar uma nova perspectiva. Então vamos imaginar princípios da lei da natureza, né? Então existe 3 cores primordiais, mas antes disso existia as 2 cores que estão em tudo, o branco e o preto. Ao todo, se você somar essas 3 cores principais, azul, vermelho, amarelo, o branco, que é a soma de todas as cores, e o preto, você tem 5. 5. Né? 5 para quem sabe, quem estuda mais, etc. É o símbolo também do destino. Destino é o número 5, tem a ver com o sol, tem a ver com o leão, como eu falei, com o brilho interior, com a existência da luz dentro de você, com a vitalidade. Mas vamos voltar para as cores. Na luz branca, eu tenho todas as possibilidades. Faz contraste com todas as cores, né? Todas as cores, quando misturadas com o branco, vão ficando cores mais leves, né? O vermelho com o branco fica o rosa, né? Se harmoniza com um princípio mais, podemos dizer assim, menos denso. A gente fala cor rosa, uma cor mais ainda infantil, pro lado do doce, podemos assim, pro lado do mais leve, né? Do lado do início das coisas, sem complicar tanto. Tudo que é branco, não vamos complicar, vamos dar todas as possibilidades, né? Seria o branco, todas as cores, a luz branca dando todas as possibilidades. A real estrutura nossa é essa, todas as possibilidades. Mas vem o preto e impede a passagem da luz, né? A luz não passa e aí aquilo refrata, vai voltar, né? Porque não passa, porque não tem mistura, porque não permite uma nova possibilidade. Então, quando morre alguém, né, as pessoas se vestem de preto, como não tem uma nova possibilidade, né? A gente fala, a situação da preta é que eu não consigo enxergar um novo horizonte, uma nova possibilidade. Eu não estou dizendo se isso é real ou não real, mas aquilo é desconhecido para mim. É desconhecido para mim. Então, entre o branco e entre o preto, existe o cinza. O cinza. O cinza, em termos de metais, seria a prata. A prata teria ligação com a lua com as emoções. Câncer é regido pela lua, pelo passado e pelas emoções. Então, existe na vida ação e reação. O meu desejo, ele pode se tornar frustrado. E quando eu me sinto frustrado, eu começo a, de certa forma, falar assim, isso é desconhecido para mim, tinha que ser do jeito que eu pensava. Tinha que ser daquela forma que eu pensava. Tinha que ser daquela forma que eu estava sentindo. Né? Ai, eu estou sentindo que essa viagem vai ser um máximo, e etc. Eu vou para o Nordeste e lá vai ser um máximo. Aí eu chego lá no Nordeste, eu acho que está muito calor, eu sinto que a praia está suja. Isso frustra as minhas emoções. Então, rebateu. Né? Foi
e voltou da forma diferente. Então cria um outro fator. O observador. A consciência daquela experiência emocional. Né? Eu tive a experiência como eu pensava, eu vivenciei a experiência e observei. Observei a experiência, fica gravado na minha memória. Então a gente vai criando consciência em cada experiência que a gente vai passando. Umas fluindo, outras não fluindo. Né? Então, umas eu quero dizer assim, eu quero continuar essa vivência. Outras eu quero, não quero mais. Não quero mais. Aí quando chega alguém e fala assim, não, mas tem uma forma nova, que é desconhecida para você. Você fica já, opa, não sei não. Já vivi isso aqui, né? Já pisei, já entrei nesse rio, e etc. Então nós, seres humanos, somos assim. Isso é o plano emocional. Isso é conhecendo esse plano emocional. Agora, voltando para as cores. Então, nesse branco e preto, esse preto, na realidade, também eu vou chamar de ignorância. Também eu vou chamar de ignorância. Por quê? Porque às vezes aquilo tem cor e a minha experiência está sem cor daquilo, mas aquilo tem cor. Aquilo tem vida. Pode ser que uma vida que não mais interessa para mim. Naquele momento eu não quero mais vivenciar aquilo, mas aquilo tem vida e aquilo continua prosperando. O desconhecido para nós continua crescendo porque ele tem um propósito de ser. Para nós, talvez não interesse. Né? Então, por exemplo, existe a vida dos sapos. Os sapos procriam, continuam existindo e vai criando sapos e sapos e sapos. Porque o sapo come a mosca e a mosca traz doença para nós, por exemplo. Então a gente não entende. Mas aquele movimento, e emoção é movimento, né? Ser um movimento tem um motivo de ser. Tem uma necessidade de ser. E se a gente nega, a gente entra no vazio. A gente vai sentir dor. Porque a gente não está enxergando a realidade que não foi você que criou. Que ela já existe. Existe uma lógica para as coisas. Não existe ali à toa uma coisa. Isso é começar a dominar o plano emocional. A gente tem que admitir as coisas como elas são. As coisas têm um propósito. E nós, através da sabedoria e do discernimento, e buscando a nossa própria evolução, sabendo que existem leis maiores sobre nós, princípios superiores sobre nós, que nós, cedo ou mais tarde, vamos bater com eles. Querendo ou não, a gente vai encontrar eles. Então, lá no Gênesis, né, no livro de Gênesis, a gente sabe que aparece um trecho muito interessante. Caim matou o irmão dele, né? E quando Caim matou o irmão dele, vamos imaginar que ele não sentiu nada. Ele matou. Matar é um princípio contra a vida, né? Qual é a lógica do ser humano matar? Né? Qual é a lógica dele matar? Ele está passando fome. Ele fez mal para mim. Ele me xingou. Ele me bateu. Ele botou fogo na minha casa. Né? Essa lógica serve para os instintos animais. Agora, no reino superior ao ser humano, ele não vai ter lógica. Por quê? Porque existe um mandamento. Não matarás. Então, no coração do homem tem esse mandamento, não matarás. Então, a justificativa que ele vai ter, vai rebater no reino dos homens. Vai lá, vai ter uma ressonância. Lá vai ter uma onda de frequência ressonante. Você não sabe o mal que ele me fez. Você não sabe que ele matou meu irmão. Você não sabe que ele matou meu pai. Você não sabe. Mas em outro nível de evolução, e aí vem a cor branca das cores, não vai ter ressonância nenhuma.
E isso revolta a gente. A gente não entende. A gente não compreende. A gente não acha justo. Então, esse caos que vai gerar as esferas, né, de criação, a gente tem que aceitar que é assim. O que num plano pode, no outro não pode. O que um comportamento serve para uma esfera, né, de vida, para outra esfera já não serve. Isso é evolução espiritual. Isso é conhecimento. Então, o Caim foi lá e matou o Abel, né? O motivo aqui ainda não está falando, mas a reação dele é muito interessante, porque Deus chega para o Caim e disse: por que tirastes? Por quê? Porque foi através da ira que levou à morte. A causa de alguém matar alguém foi a ira. Então, se eu dominar a ira, aí vem Buda com seus ensinamentos maravilhosos, né, de ligando uma causa com efeito, indo descobrir desde o início o que está acontecendo para reprogramar tudo até aquele ato final, até aquele pensamento final, aquele sentimento final, né? Se ele não tivesse irado, talvez ele não ia matar. Então, se você naquele momento colocasse para ele, vamos falar de cores, né? A cor azul, em vez da vermelha, em vez do rosto dele ficar vermelho, ele refletisse no céu e falasse: não, lá eu não vou ser justificado. Lá no céu não é permitido matar, né? Aqui pode ser, lá não é, né? Se ele tivesse calma, respirasse, ele mudaria todo o seu destino. Ele não mataria. Se ele saísse daquele local, naquele momento de raiva, né, e encontrasse alguém que desse um conselho: olha, talvez conversa com ele, né, ou talvez pede ajuda para alguém, né? Então, nós, seres humanos, quando a gente age por impulso, cor vermelha, age pelo desejo, lá em Áries, né? Impulsionado por Escorpião, os dois regidos por Marte, para quem conhece na astrologia, né? A gente pode cometer erros, pode cometer falhas, mas isso vai ficar gravado. Isso vai ficar gravado na nossa história, na nossa vida. E esse filme um dia vai ser revelado por leis maiores. E a gente tem que aceitar que é assim. Que é assim que a gente foi criando, né? Criando e destruindo. Criando e destruindo. Porque aquilo que não serve mais, eu posso mudar. Então, no outro áudio vídeo eu falei: mas o pecado paralisa. Paralisa, porque se você matou alguém, chegou a hora de você salvar a vida. É pela lei do contraste. Você matou, salve. Você elimina o efeito daquela causa. Você salvando, você elimina a morte, né? Por quê? Porque os princípios opostos, eles vão gerar uma terceira coisa. O princípio neutro, a possibilidade da pessoa perceber que você se arrependeu. Ele vai olhar: ele está salvando. Aí a lei está ao seu favor, existe a neutralidade. Todas as possibilidades. Então, na história de Jesus, é exatamente isso. Ele é condenado, mas salva. Ele fala: quem me condenou, quem me matou, eu perdoo. Essa é a lei da estrutura humana para um grau mais elevado, usando a lógica espiritual, a lógica divina, o perdão. O sentimento de perdão entrou aí, né? Quando todo mundo foi matar lá a Maria Madalena, no símbolo, por isso eu coloquei essa imagem de Maria Madalena, Jesus interviu. Ele interviu e falou: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Isso é redarguir a consciência. Isso é ter controle emocional. Controlar emocional é não ir pelo instinto animal. É agir com coerência. É agir percebendo que pode prejudicar o outro, mas com certeza vai prejudicar a si mesmo. Mas lembre que você já se sente prejudicado
para prejudicar o outro. Tem que ter essa observação. Então, às vezes, é mais fácil um diálogo, uma conversa, primeiro consigo mesmo. Tem pessoas que não dá para conversar. Não está no mesmo nível de evolução que você. Não tem a mesma coerência de vida. Não tem a mesma consciência, não tem as mesmas experiências. Mas com você, você pode fazer isso. Isso é meditar, né? Isso é trazer a consciência lógica do perdão. A gente vai continuar esse assunto falando das cores, né? Do branco, do preto, do azul, do vermelho. Eu esqueci de falar do amarelo, né? Que é essa capacidade que a gente tem de sabedoria. Amarelo vai virar a cor de ouro, né? O vermelho lembra o ferro. O azul é Júpiter, é o estanho, né? Que a gente vai falar. Então, isso na alquimia são nosso dia a dia. É os nossos sentimentos. Eu preciso me manter na cor azul? Sim, eu preciso me manter calmo, sereno, tranquilo, refletindo a vontade do céu, vendo o mar, vendo como as coisas são pequenas, passageira, aceitando as ondas da vida, né? E perceber que dentro do meu sangue tem meu temperamento. Tem o temperamento bilicoso, linfático, melancólico. Aceitar as coisas, né? Aceitar as leis da natureza. Como eu vou fazer isso sem conhecimento? Como a gente faz isso sem conhecer? Por isso, o signo de Gêmeos está antes. Eu conheci, mas ainda de maneira curiosa, superficial e etc. E se eu não me aprofundar nos meus sentimentos? Como é que eu vou fazer um poço de água, né? Aparece na Bíblia esse poço de Jacó, de Isaac, né? Como é que eu não vou aprofundar na terra? Como é que eu vou fazer um poço para alimentar uma comunidade? Pensa tudo como existe uma coisa maior. Mas quem permite isso? Seu controle emocional. Sua doutrina emocional. Enquanto você não for uma pessoa que busque o equilíbrio das suas emoções, que busque teus sentimentos mais elevados, nem adianta tentar estudar uma Bíblia, nem um Alcorão, nem... Você vai virar uma pessoa fanática, de uma cor só, parcial, porque as suas emoções ainda estão influenciando muito você, os seus traumas emocionais estão muito vivos e estão ditando um caminho de sofrimento, mesmo que você não perceba. A gente vai continuar esse assunto nos próximos audiovídeos. Muito obrigado.